Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao EducaCai Conexões, mais uma vez aqui e hoje ao vivo. Você que nos acompanha aí, dá o seu like, faça a sua inscrição, convida seus amigos, que hoje nós vamos falar de um tema super interessante. Então, fica ligadinho, senta aí e vem conosco acompanhar. Hoje o tema é práticas pedagógicas, aulas lúdicas e divertidas. Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que tem criança, você que gosta do tema, então hoje nós trouxemos uma especialista aqui para falar, a professora Fabiana Kempfer. Professora, tem uma verdadeira paixão por criança, por educação, e assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vi a Fabiana atuando como professora, me encantou. E isso fez com que nós fizéssemos esse convite a ela. Ela prontamente aceitou o desafio de vir aqui. Ela que já enfrenta a criançada todos os dias na sua sala de aula, e hoje vai estar aqui falando da sua experiência, da sua prática, como que ela desenvolveu tudo isso, como que ela trabalha, tudo isso, nós vamos estar colocando aqui. Claro, você pode estar interagindo conosco também aí pelo chat do YouTube, tá? Então fica ligadinho. Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. E é isso aí, né, Cacildo? Estamos aqui para contribuir com um pouco que a gente sabe, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Fabiana, eu gostaria que você começasse falando sobre você. Quem é a Fabiana? Essa é a pergunta que eu faço. Quem é a Fabiana Kempfer? Pedagoga, né? Pedagoga, agora pedagoga. Fabiana, uma mulher de 35 anos, mãe de 2 filhas. Me apaixonei pela educação há uns 7 anos atrás. E desde então não consegui largar mais a educação, né? Trabalhei 6 anos numa instituição privada, não atuando como pedagoga, mas foi isso que me despertou essa paixão pela pedagogia, essa paixão pelas crianças. E aí fiz, né, meu curso, minha graduação. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia também. E desde então, a gente está atuando, desde o começo desse ano, a gente está atuando como pedagoga na Rede Municipal de Educação de Várzea Grande. E tem sido um desafio, tem sido bem desafiador, mas também um momento de grande aprendizado, né? Maravilha, né? A paixão é o que nos move da Sim. educação, né? Então a gente, acho que quem se apaixona pela educação não larga, quem tem esse contato, né? Isso mesmo. Fala que é picado pelo vírus da educação, você não consegue sair, você tenta sair, mas te puxa, você fala 7 anos. Mas e como que foi essa experiência seu com o lúdico? Como que você começou a desenvolver essas práticas da ludicidade? Porque a gente vê os seus vídeos, né, as postagens da Fabiana lá, né, sempre tendo isso aí. Mas como que você, se encantou por essa parte? Como que você introduziu isso nas suas aulas? Então, atualmente eu estou trabalhando com crianças do 4º e 5º ano. E aí eu vi essa necessidade, né, porque você já tem as crianças maiores, já não é tudo que encanta elas. Se você vai colocar um conteúdo numa lousa, ela não vai chamar tanta atenção. Então, a gente começou a buscar essas estratégias diferenciadas para trazer o conteúdo para que elas pudessem absorver melhor esse conteúdo. Então, foi daí de muita pesquisa. Eu costumo dizer que a vida do professor, o professor é um eterno pesquisador, né? Você nunca para de estudar. Então, a gente começou a buscar estratégias, eu comecei a buscar estratégias, comecei a buscar vídeos que falassem sobre isso. E aí a gente foi conseguindo introduzir essas práticas lúdicas dentro da sala de aula. E tem surtido muito efeito para os alunos. Eles gostam bastante, eles aprendem com maior facilidade e é bem divertido. Isso, assim, falando é divertido, a gente sabe que aprender com diversão é muito melhor, Sim. né? É muito melhor. E essa prática tem contagiado os colegas, assim como que os colegas têm visto? Porque é um outro lado da história, né? Nós sabemos que as relações nem sempre são boas, às vezes, entre os colegas, mas
Isso desperta a curiosidade, a forma que você trabalha? Não sei se você já tinha outras referências que trabalhavam dessa forma. Então, desperta sim bastante curiosidade, né, dos colegas. Eu aprendi, eu já faço a prática dessas técnicas há bastante tempo. Só que eu não postava. E daí o Will, que estava aqui, seu convidado da semana passada, me deu um toque. Falou, Fabi, por que você não posta? Né? Porque você pode estar ajudando outros colegas a desenvolverem essas habilidades também. E pode ser interessante. E eu comecei a pensar no assunto. Falei, vou fazer uns vídeos aqui pra gente começar a mostrar realmente. E realmente é isso, porque às vezes você tem colega que tá sem ideia, né, de como aplicar aquela disciplina, e aí você vai ajudando, vai mostrando o vídeo, e são estratégias que ele pode trazer para dentro da sala de aula também, que ele também pode introduzir para os alunos deles, né, e que vai surtir o mesmo efeito. E gera, sim, bastante curiosidade dos colegas, né? Muitos querem saber como que funciona, então é bem legal. Até os próprios alunos, eles ficam muito divertidos. Tia, qual que vai ser a aula de hoje? Tia, o que a gente vai fazer hoje? Então isso Sempre à gera... espera de uma novidade, Sim, né? sempre desperta essa curiosidade e tem esse engajamento, né? Essa participação deles. É bem interessante. Aproveitando, acho que temos um vídeo aí, não sei qual que você gostaria de colocar, para a gente só ilustrar a nossa fala do que nós estamos falando Sim. de algumas técnicas que você usa, né? De algumas ludicidades que usa. Nós temos o vídeo do Come Come da matemática. É aquele da mãozinha, né? Que fica do. Isso. Esse aqui, ó. Ah, tá aqui, ela tá aqui. com. Tem um montado e tem um que dá para montar. Isso aqui foi uma coisa muito interessante. Tá pronto? Tá. Então... Pode dar o play. Vamos aprender a multiplicação de uma forma divertida? Hoje eu tô aqui com a presença da minha filha, Camila, que vai me auxiliar nesse vídeo de hoje. Hoje eu trabalhei com meus alunos esse jogo aqui, ele chama Come Come da Matemática. Vamos começar primeiro falando como o jogo funciona, depois a gente vai pra dobradura do papel. Filha, escolhe o número de 1 a 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Escolhe uma cor? Roxo. Roxo. Quanto é 1 vezes 5? 5. 5, a tabuada do 1 é bem fácil. Então, vocês viram como é legal? Aqui eu tô com a tabuada do 1, mas o arquivo tem a tabuada do 1 até o 10. Então, você pode trabalhar várias multiplicações com seus alunos e eles vão brincando entre eles e assim memorizando a tabuada. É um jogo bem legal, bem divertido e as crianças gostam bastante. Que legal! Você viu que interessante? E eu tenho uma curiosidade para contar, especialmente sobre essa atividade. Essa atividade, eu praticamente não dei essa aula. O que eu observei, Cacildo? Eu estava na minha aula e aí eu via que meus alunos ficavam fazendo essa dobradura de papel. Toda hora eles faziam. E aí vinham, tia, escolhe uma cor. Tia, escolhe um número. E aí eu comecei a observar isso. Falei, tá, mas e você tinha que falar pra eles, chega, não vamos mais dobrar. E sempre com a cor. Sempre com uma cor. E aí, um dia eu rolando no meu Instagram, que Instagram, depois que você se torna professor, ele vira um Instagram pedagógico, só aparece pra você coisas de amigos, de colegas. E eu vi esse material. Falei, caramba, que legal. Aí entrei em contato, esse material ele é comprado, né? Comprei o arquivo e levei pra minha aula. Eu apresentei esse material, eu nem precisei dar aula. Eu tenho um aluno que ele tem dificuldade na fala. E por isso ele é um aluno com baixa autoestima, ele fica meio de cantinho, no cantinho dele e tal. Só que ele dá show nisso aqui, nessa dobradura. Você acredita que foi ele que deu a aula, ensinou os colegas a como dobrar o papel. E aí a gente começou a brincar, né, da multiplicação, eles começaram a brincar entre eles com esse papelzinho de multiplicação e foi ele que deu essa aula. Então, eu acho que a ludicidade, ela vai além de você trabalhar aquele conteúdo específico que você quer ministrar para a criança. Ele trabalha essa questão social, de você socializar com as pessoas. Ele trabalha essa questão da autoestima
para você ver um aluno que, por vezes, se sentia excluído, naquele momento, Ele se descobriu. sim, e ele interagiu com os alunos e ele se sentiu importante. Falou assim, poxa, hoje eu pude ajudar a professora numa atividade, olha que legal. Então, isso é bem legal, de você estar sempre validando o seu aluno, aumentando a autoestima dele. E é uma maneira que você atinge todos os alunos, Cacildo. Não somente aquele aluno que está ok em matemática, ou somente aquele aluno que não está tão bom, não só em matemática, português, nas disciplinas. Mas ele é uma forma de você brincar e interagir com todos eles. Então, todo mundo participa junto e isso é bem interessante. Então, muito legal, porque você acaba promovendo, né, a inclusão desses alunos, despertando talentos, despertando uma série de situações de interação social também desse aluno, né? Sim. E olha só, vou te falar uma coisa, tem gente perguntando para você coisas aqui. Tá perguntando aqui, ó, o pessoal tá gostando aqui, tá falando, Fabi, você acha que a gamificação contribui para aprender matemática? Eu acho que sim, porém a gente tem que ficar bem atento, né, à questão desses jogos, ficar atento, ó, o Minecraft que o Will trabalhou. Eu acho um jogo bem interessante. Eu acho que a gente só precisa policiar, né? Em que jogos, buscar sempre conteúdos que vão agregar, né, para as crianças, mas eu acho que sim, pode contribuir, até porque não é um assunto que não tem como a gente fugir, né? Acho que o mundo virtual tá aí e a gente, tanto como educadores, como e pais e mães, devemos procurar estratégias de como usar isso a nosso favor. Não é verdade? Ah, sim, com certeza, né? Então, a gamificação até o Minecraft é uma coisa muito intuitiva. Nós falamos aqui, né, sobre essas questões das metodologias ativas, que é uma coisa que você está trabalhando, né, muito bem, está dando esse enfoque na sua prática docente. E essa é a nossa intenção, é trazer essas práticas diferenciadas, né, para a gente compartilhar aqui com os colegas. Então, às vezes, o colega fica com medo, com vergonha de perguntar ao colega lá na sala de aula, ele vê, aí vai lá no nosso canal no YouTube, o professor veio e trouxe a dica aqui do que fazer, né? Por exemplo, nós falamos aqui do próprio Minecraft, falamos de outras coisas, de outras práticas, e você falando, também eu fiquei muito interessado no assunto da questão da interação do aluno, né? Como que isso, né, chama a atenção do aluno, né? Então, como que ele acaba se integrando? Acho que nós temos mais uma prática aí que você trouxe também. Falando nessa interação do aluno, eu acho que eu tenho uma foto que a gente estava trabalhando em português, os gêneros textuais. Gêneros textuais. Isso. E nessa aula específica, a gente estava trabalhando o gênero textual receita. E aí... Não é essa, mas essa também é bacana. Essas são os gêneros textuais, aí a gente montou um jogo de quebra-cabeça que os alunos foram e montaram. É uma que eles estão... Aí, ó, os alunos montando. E você tá vendo que a gente trabalha, todo mundo... todos eles participam da aula, então isso que é o bacana. É uma que eles estão de touquinha. É o envolvimento, né? Exatamente. Cadê? Vamos lá. Tem... Essa... Olha lá, a gente estava trabalhando o gênero textual receita, né? E aí, por que não, Cacildo? Se eu chegar lá na sala de aula e falar, olha, gênero textual receita, ele constitui nisso, ele é formado por isso, aquilo, outro. Tá bom, professora, a professora tá falando, mas por que a gente não pega e não traz isso no concreto? O que a gente fez? Fizemos a receita de um bolo, com a participação de todos eles. Então, a gente trouxe algo que estava no papel, né? E concretizou isso. Então, a gente foi lá, pegamos os ingredientes, cada um colocou o ingrediente, lemos a receita, qual que é o passo a passo, o que você faz primeiro. E resultado, a gente fez um bolo de milho maravilhoso, que depois todo mundo comeu e amou. E eu acho engraçado que nesse dia, em específico, eu tava com 2 turmas. Eu trabalhei com 2 turmas. E 2 turmas eu não trabalhei. As 2 turmas que eu não trabalhei, eles vieram e ficaram, tia, como que você não me chama para essa aula? Tia, na sua melhor aula você não me chama. Então foi muito engraçado. Inclusive, tô devendo essa aula para essas outras 2 turmas que eu não trabalhei. Mas é isso, eles aprenderam na prática, com concreto. Eu acho que faz mais sentido. Acho não, já tem estudos comprovados que isso faz mais sentido. E que isso traz um maior aprendizado para as crianças. Não, maravilha.
o envolvimento e os outros vai despertando que todo mundo quer participar Exatamente. também, né? Aham. E olha só, mais uma aqui, ó. Um abraço para Anne Caroline, falou, tá assistindo, né, o pessoal. E mais uma pergunta. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao implementar metodologias ativas? Se você, porque assim, a gente vê o lado maravilhoso da coisa, como Exatamente. aconteceu, vê o resultado, né, de sucesso, mas às vezes rola ali algumas intempéries que Uhum. atrapalham toda essa implantação. Como que você vê essa situação? Dentro dessa pergunta do nosso amigo que mandou aqui, né, sobre os desafios ao enfrentar a implementação de metodologias ativas. Eu acho que o nosso maior desafio é principalmente você conhecer o seu público, conhecer os seus alunos. Porque eu posso vir aqui e dar N estratégias de como você aplicar a sua aula, mas às vezes não vai surtir efeito para os seus alunos. Então, acho que essa é a principal: você conhecer o seu público, conhecer os seus alunos, o que eles gostam, e não desistir. Às vezes você vai levar um conteúdo, vai levar um jogo, e eles não vão gostar. Isso já aconteceu comigo, gente. Às vezes você vai lá, pesquisa um material, leva, você achando que vai arrasar, chegou lá, eles não gostam. O importante é você não desistir e sempre estar procurando, sempre pesquisando coisas novas, sempre pesquisando novos materiais, e o mais parecido com os seus alunos possíveis, né? Nós, professores, nós sabemos como são nossos alunos, os gostos, o que eles gostam, o que eles não gostam. E aí tentar sempre trazer o mais próximo possível, né? Pesquisando sempre. E acho que o primordial é você não desistir. Se a primeira, você tentou implantar um jogo na sua aula na primeira vez e eles não gostaram, tenta na segunda, vai mudando as estratégias. Mas o importante é isso, é você não desistir, persistir, que uma hora você vai acertar nos gostos deles. Não, isso de um jeito ou outro você acaba acertando. E aí mais uma pergunta que chega assim, não, legal está sendo fazer ao vivo que hoje nós temos a interação dos Sim. nossos amigos que estão nos acompanhando. E aí vem mais uma pergunta que ele fala sobre a questão, qual a relação que você faz entre o método tradicional e o método que você está usando. Porque, na verdade, muitos professores da área da pedagogia utilizam muito isso, e depois isso vai se perdendo ao longo do tempo. Mas a gente vê que você usa aí essa forma, que está sendo muito legal, que está tendo essa aceitação, esse sucesso, mas a relação que você faz, né, dessas metodologias ativas em comparação com os métodos de ensinos tradicionais. Porque você não está falando isso só da sua prática. Para fazer isso, você leu, você estudou, você se preparou, né, para tudo isso. Então, a grande diferença é justamente essa. Quando você chega lá na sua sala de aula e você... É óbvio que a gente não pode... Tem alguns conteúdos que você tem que ministrar, tem os livros didáticos, tem todo um roteiro que você tem que seguir. Só que quando você sai um pouquinho ali da sua casinha e vai pesquisar uma forma de você ensinar aquele método, aquele conteúdo específico de um método diferente, eu acho que isso é o diferencial, entendeu? Às vezes eu sei que a vida de professora ela é muito cansativa, entendeu? Eu posso dizer isso com propriedade, que ela é extremamente cansativa, só que eu acho que você buscar essas estratégias de você aplicar aquele conteúdo. Sim, você pode usar os livros, usa a sua lousa, usa todos os materiais, os recursos que você tem na sua sala de aula. Mas talvez tenha um conteúdo lá que se você jogar lá no Google, ele vai te dar N possibilidades de como você ministrar aquele conteúdo de uma forma mais leve, de uma forma mais concreta, que faça sentido para a criança. Então, eu acho que esse é o diferencial. Às vezes, na sala de aula mesmo, você pode abrir uma roda, pegar o material dourado e ensinar a tabuada com o material dourado. Então, em vez de você colocar o aluno para fazer a tabuada do 1 ao 10, 60 vezes no caderno, pega o material dourado, que é algo concreto, leva para sua sala de aula, abre uma roda, senta no chão e ensina o aluno a como você trabalhar com esse material, aí ele vai ver o quão é fácil com o concreto, o quão é fácil a tabuada, não é tão difícil, mas basta somente ele conseguir assimilar aquilo de uma forma concreta, que eu acho que é isso que falta nas nossas crianças hoje, né? Elas veem a praticidade. Exatamente. Disso. E aproveitando, falando isso aí, acho que tem mais um vídeo que eu vi, que é sobre o Uno, né? Sim. O Uno, que é uma prática, porque os alunos adoram o Uno, e aí usar de forma pedagógica, né? Você poderia comentar e falar sobre isso aí? Acho que tem um vídeo, não sei se está
no ponto. Mas é interessante também essa questão do Uno. Você falou da matemática, tocou Exatamente. como que utiliza. Temos um vídeo, temos um bumerangue. Quer que eu falo sobre... Aí vai passar o vídeo. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o jogo Uno da multiplicação. Como ele funciona? A gente tem as cartinhas da multiplicação. Por exemplo, aqui a cartinha da tabuada do 7 é da cor amarela. Então, as cartinhas do resultado da tabuada do 7 vão ser da mesma cor, amarela. E aí a gente embaralha essas cartinhas, tem as cartinhas de todas as tabuadas, a gente embaralha elas e distribui igualmente para cada jogador. E aí ganha quem eliminar as cartas primeiro da mão. Então vai se jogando uma cartinha da multiplicação e quem tiver a cartinha do resultado joga depois. E assim vai girando o jogo. E aí vence quem conseguir se livrar de todas as cartinhas primeiro. É parecido com o Uno tradicional, porém esse é com multiplicação. Então, uma maneira bem divertida de se aprender a tabuada. Fica a dica pra vocês. Que legal, hein? Fica a dica, então, do Uno. E a gente sabe, né? No Brasil nós temos um índice na matemática baixíssimo. E aí a dica da Fabi, né? A dica da professora Fabiana sobre usar o Uno. Esse Uno ele é específico para isso, para essa situação. Sim. É um material que você também encontra facilmente na internet. É óbvio que é um material que você precisa comprar, mas o investimento é baixíssimo e são essas cartinhas. Eu trouxe aqui um pouquinho. Então, cada cartinha ela tem uma cartinha de tabuada e uma cartinha é com os resultados, né? Então, aqui é a multiplicação e aqui o resultado. Então, o aluno, você pode jogar em dupla, você divide as cartinhas. Então, um aluno joga uma multiplicação e o outro aluno vai ter que jogar a cartinha do resultado dessa multiplicação. Então, você, ao mesmo tempo que ele está jogando, você está incentivando ele a fazer as continhas. Pode ser na mão, você pode dar uma folha de rascunho para ele ir rascunhando, mas ao mesmo tempo que ele vai, como ele está jogando, ele está sendo desafiado. Então, isso instiga ele a descobrir esse resultado. Então, ele vai atrás, saber qual que é o resultado, vai jogar o resultado. O outro colega joga outra multiplicação. Quando você vê, seus alunos estão trabalhando a tabuada, brincando de uma maneira divertida, né? E você está atingindo aquele seu objetivo. Porque a gente sabe que a tabuada, hoje em dia, ela não precisa mais ser decorada, ela precisa ser entendida. Então, você explicando sobre isso, você incentivando ele a fazer as continhas na mão ou fazer as continhas no papel, é isso que vai dar importância. Porque é óbvio que ele não vai decorar a tabuada do 1 ao 10, mas ele precisa entender o método que ele precisa percorrer para chegar nesse resultado. Para estar lá na hora de uma prova, né? Ele saber como fazer para chegar naquele resultado lá. Que bacana, né? Isso aí. Ó, e a pergunta vinha bem aqui agora. O Flávio Bueno, um abraço para o Flávio Bueno, professor também. Ele pergunta quem elabora o material usado para você nas escolas, né? Ou é você ou a escola. Então, acho que você meio que respondeu. Alguns materiais você compra ou você mesmo faz, né? Sim, Temos, a gente tem muito recurso na internet. Você tem recurso que você pode comprar. Esse aqui foi a escola que me deu. A escola que... Na verdade, eu levei o arquivo para a escola e a escola emplastificou e tal. Esse foi eu que comprei, mas a gente também tem jogos com materiais recicláveis, que eu também já fiz. Eu acho que eu não trouxe nenhum conteúdo disso, mas também já fiz jogos recicláveis com caixa de ovo, aquela caixinha de ovo, com tampinha de refrigerante, vários materiais recicláveis. A pedagoga, né? A pedagoga que habita em você sabe que onde você vê uma garrafa PET, onde você vê uma caixinha de leite, uma tampinha de garrafa, morre uma tampinha de garrafa e nasce um jogo. Então, é bem assim, você vai pesquisando estratégias, tem jogos que você consegue fazer em casa. Acho que tem uma foto de um jogo, do jogo da velha da sílaba, que dá bem, ele casa bem com esse assunto, que esse jogo foi gente que montou Você em sala mesmo de montou aula. ele. Uhum. Gente que montou em sala de aula. Não, é um que tá só as crianças. Esse é um bingo, né? É um bingo? Esse é o bingo, Depois a gente você pode fala falar também, dele. fala sobre o bingo também. Isso. É interessante. São várias práticas, gente. Então, assim, a gente está fazendo ao vivo
E é bem bacana ter interação aqui, tem mais perguntas. Um abraço pro Douglas, falando assim, parabéns, Fabi. A Mila Kemper também tá falando aí. Minha filha. Tá acompanhando. Então, bastante gente acompanhando e ajudando a fazer, gente. A ideia nossa é essa de você tá acompanhando conosco, ajudando a fazer e a trocar ideias mesmo daquilo que a gente pratica na sala de aula, no dia a dia, trazer aqui pra gente divulgar, conversar com os colegas sobre isso. Tá no ponto? Acho que ele não Ou será que não achou. foi? Não foi isso? Mas é isso, é um jogo que fomos nós mesmos que montamos na sala de aula. Achou, amigo? Não? Tá tudo bem. E aí, como que é esse jogo? É um jogo Não da é esse, velha. Não, não é esse. Ele é só uma foto das crianças. Ah, É um jogo, né, que eu montei. Como que ele é? Vou explicar como que ele é. É um jogo da velha, que você pode, né, desenhar o jogo da velha num papel qualquer, pega a tampinha de garrafa, coloca várias sílabas nessa tampinha de garrafa, e aí como que funciona o jogo? O aluno vai colocando sílaba por sílaba até formar uma palavra. Quem formar a palavra primeiro, vence. Então é um jogo que você consegue montar facilmente, né? Que os alunos eles vão trabalhar essa questão de formação de palavras, vão trabalhar as sílabas e ao mesmo tempo vão estar brincando. Então a gente tem muito recurso na internet de jogos já prontos que você pode adquirir, que você pode montar, levar para trabalhar. E se você emplastificar os jogos, eles duram muito. Mas você também pode montar. E eu acho que é legal também você montar esses jogos com seus alunos na sala de aula. Porque isso traz a participação deles. Então tem um significado ainda maior. maravilha. Então, vou mais uma pergunta aqui para a gente depois ir outras situações. Tá? Como você se mantém atualizada sobre novas práticas e pesquisas relacionadas a metodologias ativas? Né? Como você tem se atualizado para. Isso, como eu disse, né, o professor nunca pode parar de estudar, nunca pode parar de pesquisar, é um eterno pesquisador. Então, é você ir pesquisando mesmo, você ir ali com recurso, ajuda da internet, né? Pesquisar sobre o que está de inovação no mercado, os jogos que você pode utilizar, com aquela disciplina que você quer aplicar. Então, não tem como fugir disso, não tem uma receita pronta, é você arregaçar as mangas mesmo, vestir a camisa mesmo da educação e aí pesquisar, se atualizar e à procura, né, desses jogos e trazer para dentro da sua escola, trazer para os seus alunos. Eu acho que isso surte bastante efeito. Quem é apaixonado pela educação, pelo que faz, vai atrás, né? Exatamente. Então, assim, aproveitando, inclusive, nós participamos esses 2 dias atrás, né, segunda e terça-feira, a FEComércio promoveu um evento chamado Congresso de Educação. Não era só para os seus funcionários, mas foi aberto ao público. E foi bastante interessante, porque trouxe muitas coisas de inovação para a educação. Quem pôde participar foi bastante enriquecedor. Então, parabéns a essas iniciativas. E a gente quer estar nesses eventos buscando melhorias, buscando novas práticas, novidades para a educação, aquilo que a gente possa melhorar a nossa prática. E aí, o Flávio Bueno ele pergunta o seguinte: entendo que o uso de metodologias ativas devem ser aplicadas nas escolas, mas ao seu ver, a escola está preparada para ser um método ativo desde o fundamental até o ensino médio? Vamos lá. Bom, existem escolas e escolas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito particular. Mas eu acho que sim, que a maioria das escolas hoje, ela tá buscando, pelo menos a escola que eu trabalho, ela tá buscando, tem diversos jogos, temos infinidade de jogos que a gente pode usar. Além dos que a gente traz de fora também. Eu acho que tem muitas escolas hoje que já estão trabalhando com essa ludicidade, que estão bem preparadas, né, enquanto a isso. E se a sua escola não estiver preparada, vai você atrás, entendeu? Busca essas estratégias e você não precisa de muito, entendeu? Você pode trazer, como eu falei, sobre material reciclável, faz jogo com material reciclável. No Dia do Meio Ambiente mesmo, nós produzimos brinquedos, bilboquê, aquele vai e vem com material reciclável. Então, você consegue fazer isso e você ainda está dando outra aula de meio ambiente para os seus alunos sobre reciclagem,
sobre a proteção do meio ambiente. Então, acho que tem algumas escolas que sim estão preparadas, outras nem tanto, mas eu acho que isso vai muito do professor. Vai muito de você querer buscar essas estratégias e querer implementar isso na sua aula, né? Acho que é algo muito mais pessoal. Aquela frase que diz que você tem que fazer o seu melhor na condição que você tem, com o que você tem. Então, não inventar muita coisa e sempre buscar dar o seu melhor naquela condição que você tem, né? Não, muito boa a sua resposta, né? A pergunta do Flávio, agradecemos a pergunta dele. E aí vai ao encontro daquilo que na palestra do Pacheco, José Pacheco, português, estava falando sobre isso aqui em Cuiabá na segunda-feira, falando do potencial do Brasil, né? O que tem potencial, às vezes o que falta é o material ali para você trabalhar todo esse potencial, que o brasileiro é um ser super criativo e a gente vê os nossos professores fazendo isso como você faz. E aí tem aquela do bingo, né? Acho que vamos ver o vídeo do bingo, porque tem mais uma pergunta ainda. Ok. Só para a gente comentar um pouquinho sobre essa prática do bingo. Você utilizou em qual área? Foi matemática? Matemática. Maravilha. Então, assim, a gente vê o envolvimento realmente do aluno quando ele se sente parte do processo, né? Então, isso é... Já pensou em trabalhar os gêneros textuais com seus alunos de uma forma lúdica e divertida? Vou passar um pouquinho para Então, vocês sobre a atividade que a gente está fazendo hoje a nossa proposta no na aula de ETA, português na Escola de Tempo Ampliado. Hoje nós estamos trabalhando a multiplicação com um jogo chamado Bingo da Multiplicação, que ele consiste em entregarmos essas cartelas para os alunos com os resultados das multiplicações. E aí, cada aluno pega uma cartelinha, pega um pedacinho de milho ou feijão e vai marcando conforme eu vou sorteando as multiplicações, eles vão marcando o resultado que eles têm. Aí agora a gente vai jogar um pouquinho para vocês verem como funciona. Vamos lá, galera. Agora, 5 vezes 7. Quanto? 35. Boa, 35. Quem tem o número 35 pode... Boa. Aí, então eles recebem uma cartela e você faz... Como que funciona? Só explica para nós mais uma vez. Então, esse material também eu achei na internet. Esse material foi gratuito. E aí vem as cartelas do bingo, né, com os resultados das multiplicações. Vem várias cartelas, dá para você brincar com vários alunos ao mesmo tempo. E aí você vai fazendo as perguntas. Você entrega uma cartela para cada aluno, um jogo de bingo mesmo, é bem legal, eles gostam bastante. E aí você vai distribuindo as cartelas, uma cartela para cada aluno, e aí eu vou falando a multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 2, quanto que dá? Aí eles têm que fazer a conta e saber que o resultado é 4. O que eles vão fazer? Marcar. Quem tiver o número 4 vai colocar o milhozinho lá em cima. Quem não tiver, não marca. E assim a gente vai jogando. Quem completar a cartela primeira ganha um pirulito ou um abraço da professora. Que bacana! Né? É assim que funciona. E eles gostam bastante. É um jogo que empolga bastante eles também. Se você nunca fez isso na sua aula, eu convido você a fazer. Você vai ver o engajamento de todos os alunos. É bem legal. Não, maravilha isso aí, né, gente? É mais uma dica. Só que ela não me mandou o vídeo que eu queria tanto. Eu não pedi, mas deixei. Aí vai ficar curiosidade para depois vocês visitarem a Fabiana, o Instagram dela, o TikTok, que eu acho que deve estar lá. É um que ela fez a chamada com frases de mãe. Essa foi muito bacana, eu vi. Verdade. Eu achei muito divertido. Como que você trabalhou? O que você trabalhou nessa aula? Gente, essa chamada fazia muito tempo que os meus alunos estavam me pedindo para fazer essa chamada. E eu acho legal, eles ficam vendo os vídeos no TikTok, no Instagram, e ficam mandando. Prof, vamos fazer essa? Prof, vamos fazer essa? E eu falo, amanhã a gente faz, amanhã a gente faz. E acaba que a gente nunca fazia. Esse dia foi o penúltimo dia de aula, Cacilda. Então a gente já tava naquela vibe de férias, a gente já tava ali tranquilo, deu tempo de fazer a chamada. E aí, qual que é o intuito? É trazer essa alegria, sabe, para dentro da sala de aula. Porque eu acho que o professor,
ele tem que perder essa máscara que o professor é chato, que o professor é mau, que isso, que aquilo. Não, você pode ser uma pessoa que você vai impor respeito no momento certo, mas você também pode ser uma pessoa descontraída, de ter um relacionamento bom com seus alunos. E eu procuro ter esse relacionamento bom com os meus alunos, né? Eu dou aula para a turma do 4º ano. Então, eu tenho que ter essa vibe mais descontraída, porque se eu for uma megera, chegar lá e um coronel, eu não vou conseguir conquistá-los. E aí eles me falando, falei, tá, vamos fazer hoje a chamada com frase de mãe. Daí a gente foi, deu uma ensaiadinha ali, e depois a gente fez essa chamada com frases que as mães deles falam, né? Se quando eu for embora, vocês vão dar valor. Então ficou muito legal e eles gostaram. E aí eu falei, eu vou compartilhar. Porque a gente tem o LGPD, né, Cássio? Do legal seria a gente mostrar eles falando, mas como por conta do LGPD a gente não pode, porque se tratam de menores. Então eu procuro sempre os meus vídeos, você viu que são todos virados para mim, né, a câmera para mim, para não mostrar o rosto deles e tal, por questões jurídicas. Mas eu queria muito ter essa liberdade de mostrar, né, eles, para você ver os olhinhos brilhando, como eles ficam empolgados com essas coisas diferentes. Na aula, sim, né? Envolvidos. E aí isso desperta, aguça essa curiosidade, sabe? De procurar aprender mais. Tem depoimentos de alunas que vieram falar, prof, por conta das suas aulas hoje, eu tô com nota boa em matemática. Isso deixa o coração da gente tão quentinho, sabe? Deixa a gente tão... Isso motiva você a continuar e acreditar. Né? Exatamente, acreditar e saber que você tá no caminho certo, né? Que é isso mesmo. É isso, olha só. Gente, tem muita coisa aqui para fazer. Nós estamos chegando já ao final. Já? Passou tão rápido. Foi tão rápido, né? Mas estamos chegando ao final. E aí, Fabi, tem uma pergunta que diz o seguinte, né? Quais são os maiores desafios, né, que os professores enfrentam ao tentar? Já foi falado, já tinha aqui, já perguntaram, mas falar das dicas você falou também, e essa questão das ferramentas, né, como que você vê o impacto, né, no geral, daquilo que você vivenciou enquanto aluna e hoje você vivencia como docente, como pedagoga, como que você vê tudo isso? Bacana. Se você for parar para analisar lá no seu tempo de escola, você vai ver que as aulas que mais fizeram impacto para você foram essas aulas diferentes. Eu me lembro de uma aula que eu tive, aula de ciências. Até hoje eu me lembro, eu tenho recordação. Que a gente fez uma feira de ciências. E nessa feira, a gente usou o microscópio e a gente olhou as células da cebola no microscópio. Então, foi uma aula... Tá vendo que foi uma aula diferenciada, né? Na qual a gente realmente trabalhou concreto, e eu nunca mais esqueci dessa aula. E já tá no meu projeto para o 2º semestre. A gente vai fazer uma aula com microscópio. Então, é algo que me tocou e que até hoje eu lembro. Então, a partir daí, você começa. Se você for buscar na sua memória, você vai lembrar de uma aula. Poxa, aquela aula que aquela professora fez tal coisa. Olha, eu nunca mais esqueci. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar hoje, sabe? Impactar os nossos alunos de forma positiva e dessa forma que eles vão sempre lembrar daquele conteúdo, vão lembrar, seja com uma música, ou seja com um material concreto, ou mais nessa ludicidade. Então, eles sempre, lá quando eles estiverem adultos, eles vão lembrar. Então, acho que é isso, é você pesquisar mesmo, entendeu? Trazer essas pesquisas, trazer lá do papel, implantar dentro da sala de aula, que com certeza vai surtir efeito. Então, isso faz diferencial, o envolvimento do professor, né, o compromisso faz a diferença. Então, eu só tenho a agradecer você, né, por essa participação maravilhosa. Tem uma pergunta aqui, e aí eu vou juntar com a outra pergunta que eu teria, que é sobre a questão, a dica que você dá para os nossos colegas que querem implementar isso que você faz, né? A dica do sucesso. A gente não passa a receita, a gente passa a dica, né? Não, mas a gente da educação, a gente tem que passar a dica, a gente passa a receita, né? Claro, a receita não serve para todos. Exatamente. Cada um tem o seu jeito, o seu toque na prática, né? Mas o que você, né, tem para passar para os nossos colegas que estão nos assistindo, que vão assistir depois, sobre essas práticas, esse envolvimento
esse compromisso que a educação tem, que te levou a tudo isso? É só comece, né? Comece. No começo dá um pouquinho de medo, você sente uma insegurança, mas é não desistir, entendeu? Busque, aproveitando as férias agora, tá ali navegando na internet, já vai buscando uma aula diferenciada, estude bastante, veja muitos vídeos em relação a isso. Eu acho que sempre tem uma coisinha que a gente consegue tirar e traz, né, para o nosso dia a dia, traz para o nosso atual contexto e você consegue aplicar na sala de aula. E eu tenho certeza que você vai ser surpreendido e vai surpreender os alunos também, de uma forma bem positiva, porque eles gostam bastante. Eu acho que surte muito mais efeito do que um conteúdo no quadro, aquele quadro cheio de texto. Acho que você consegue atingir o seu objetivo, né? Atingir aquela disciplina de uma forma mais objetiva. Acho que é isso. Fabi, olha só, nós falamos aqui, você falou uma coisa crucial agora para a gente ir fechando, que é sobre essas práticas. Nós não falamos de teóricos hoje, mas eu vou fechar aqui, porque falamos de Vallon, não falamos de Piaget, não falamos de Vygotsky, de Paulo Freire, mas falamos de tudo o que eles nos ensinou, sem precisar falar no nome deles, mas de pegar a teoria, aquilo que existe, né, e transformar na prática, que é a sua prática, com certeza que você utiliza em sala de aula. Então, é maravilhoso estar te ouvindo aqui, né? Tem gente aqui, o professor Will, mandando um abraço, Douglas, a Ana Cláudia, Nayara, Mariana, né, Ivanete. Então, tem assim, várias pessoas acompanhando, mandando. Gamer Meme, não falou o nome, né? Só falou que tá orgulhoso, né? Que orgulho de ver, né, você aqui e a gente fazendo isso. Então, aonde encontrar a Fabiana, a professora Fabiana, nas redes sociais? Quem quer bater um papo com ela, quer pegar uma dica, né, quer entrar em contato, onde encontrar a Fabiana? Então, estamos no Instagram, Fabiana Kempfer 1, né? Pode perguntar, pode mandar DM, que eu respondo todo mundo. Se precisar de dicas, também estou disposta a passar. A gente vai pensando junto, vamos pensando em estratégias para você implementar. Eu acho que os professores, eles são como uma troca, né? Eu ajudo você, ao mesmo tempo você tem uma ideia que vai me ajudar e assim a gente vai trabalhando. Eu acho que a classe dos professores, ela tem que ser mais unida em relação a isso, a essa troca de conhecimentos, né? Às vezes você quer guardar aquilo para você, mas eu acredito muito em espalhar o que você sabe, né? Em ensinar, em espalhar. E quanto mais gente trabalhando dessa forma e trabalhando pelo bem comum, que são as crianças, os nossos alunos, eu acho que é bem melhor. Então, se precisar de dicas, o pouco que eu sei eu posso compartilhar, o que você sabe também, a gente vai trocando figurinhas. Então, estamos lá no Instagram, Fabiana Kempfer 1. Não tem canal no YouTube ainda, né? Cacildo que tem, mas precisando de qualquer coisa, é só me procurar por lá que a gente vai bater um papo bem legal. Gente, é isso aí, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a Fabiana por toda a exposição dela, agradecer o nosso grande parceiro, Luizão, do Boa Tarde Mato Grosso com o Luizão, que nessa parceria aí muito boa. Agradecer o Felipe na técnica aí, nós estamos chegando ao finalzinho. E gostaria que você deixasse o seu tchau para os nossos alunos, para os nossos amigos, né? Aí. Isso aí, galera. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a todos vocês que tiraram um tempinho para nos assistir, que estão mandando perguntas. É um prazer imenso estar aqui contribuindo, né? Com um pouco que eu sei, mas que impacte alguém de alguma forma. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Cacildo. E estamos à disposição. Valeu, eu que agradeço você, Fabi. Agradeço também as perguntas que fizeram. O pessoal ajudar a contribuir. Acho que é isso, a nossa ideia aqui do canal. Não é o canal do Cacá, do Cacildo, como você queira me chamar. Né? É um canal que nós possamos trocar ideias, que nós possamos conversar. E aí, a ideia próxima é que nós vamos fazer uma sala de professores. Aqui, um momento de reflexão. Aquele momento de sala de professores, você, aluno que nunca viu, né? Então você venha ver uma sala de professores no intervalo. Então, né, a ideia é essa. Durante a semana nós vamos anunciar a nossa próxima atração. Temos também um time de robótica que vão participar conosco, os alunos, porque aqui o espaço
para os professores, para as suas práticas e também para os alunos, como os professores têm impactado também as suas práticas. Eu quero terminar com a frase: educação não tem preço, acho que foi o que a Fabiana falou aqui, mas a sua falta tem custo. É uma frase do Antônio Gomes Lacerda. Então eu agradeço você, acompanha, se inscreva aqui no YouTube, @educacá, e também lá no Instagram, nós também estamos lá com os cortes dessa edição. Gente, muito obrigado, valeu e até a próxima semana que vem estaremos de volta ao vivo. Tchau, tchau.